Você, torcedor tricolor, que não passou mal do coração assistindo esse São Paulo 0 Atlético Nacional 0 na Colômbia, uma notícia boa. Teu coração tá muito bem, porque, pelo amor de Deus, o que o São Paulo se escapou hoje é uma loucura. Depois da vinheta, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Ô Zobalino, tu tá bem? Tu tá vivo? Como é que tá a pressão? Tá tranquilinho? Deu pra dar uma respiada aqui, Jesus Cristo, hein? Meu Deus do céu. Teve um momento do jogo que até eu tava tenso, cara, com São Paulo, te falar. E eu nem sou São Paulino. E, porra, eu tava tenso pra caceta com São Paulo hoje. Credo. Belíssimo resultado que achou, tá? Uma atuação muito abaixo do São Paulo. Muito abaixo do São Paulo. E eu acho que, assim, a gente tem vários pontos que a gente pode falar, assim. Eu acho que, defensivamente, o São Paulo hoje ele foi pior do que ele costumava estava sendo, né? Pelo menos essas marcações individuais, que o São Paulo ele marca individual. Então a gente tinha umas marcações individuais bem dadas, tipo o Marco Antônio no Cardona, Morelos pegava o Sabino pegava o Morelos, o Ferrarese pegava o Marlos Moreno, o Cedric pegava o lateral esquerdo, que achei Guilhermo Lopes, um negócio assim. O Enzo pegava o Renestrosa, tu tinha esses encaixes. Por que que era o Ferrarese no Marlos? Se o Marlos, a teoria do time, ele é um ponta. Porque com bola, o lateral esquerdo ocupava esse lado esquerdo, né? Ele fazia essa profundidade, ele dava essa amplitude pelo lado esquerdo, o Renestrosa pelo lado direito, e o Marlos ele vinha muito por dentro para ser, entre aspas, um segundo meio ali do lado do Cardona, ajudaram o Cardona nessa criação com o Morelos. E eu acho que os encaixes de frente ali todos foram muito mal, achando o Marco Antônio, tá? O Marco Antônio acho que deu uma boa vigiada ali. O Marco Antônio foi o melhor de São Paulo no jogo. Com alguma sobra, mas eu vou falar disso. O Sabino ele perdeu todos os duelos quando o Cardona baixava para receber no pivô, principalmente essa bola vinha de lado, que o Atlético tentava muito enfiar essa bola do lateral ou ponto, lateral direto no centroavante para ele escorar, para ele fazer o pivô, tentar escorar, para achar o Cardona ou achar um Morelo, um Marlos Moreno ultrapassando, alguma coisa assim. Ele sempre tentava, ou até girar também, às vezes ele conseguia e o Sabino ele não conseguiu ganhar esse duelo. O Ferrarese contra o Marlos também não conseguiu, a partida do Ferrarese hoje é muito abaixo, mesmo assim, do que ele vinha apresentando. Ele vinha sendo um dos destaques positivos desse São Paulo. Hoje ele foi muito mal, faz os dois pênaltis que a gente já vai falar um pouco sobre. Então vai ser um São Paulo meio perdido e um São Paulo que deve me dar alguma impressão em algum momento que não quis nem jogar, cara. Porque esse São Paulo novo do Crespo é um São Paulo que tu é um time de jogo mais curto, mais associado, que gosta de ter essa bola no chão. E o São Paulo, em algum momento do jogo, ele cria muito, mas ele consegue criar situações de o Atlético vem pressionar o alto, vem sufocar para roubar a bola, e o São Paulo tem calma para tocar essa bola, sair dessa pressão e ter campo às costas para correr. E criar uma jogada, o Luciano fazia isso quando ele baixa e consegue achar uma bola no corredor. Né? E o São Paulo teve essa situação, teve 2, 3 vezes. Só que ele parou de aproveitar por também muito erro técnico que o São Paulo vinha tendo no jogo. O São Paulo errou muito passe durante o jogo, principalmente no primeiro tempo. E ele começa a parar de tentar esse jogo curto para forçar um balão para ninguém. Porque assim, tu joga a bola longa pro André Silva e pro Luciano, que não são velocistas, que não vão conseguir brigar, e não vinha nenhuma bola nem pro André fazer uma parede, não tinha nada disso. Então o São Paulo, conforme foi passando do tempo, foi abdicando cada vez mais do jogo. E como tava mal ofensivamente, acabava que se expunha a tomar gols, assim. E se expunha a um ataque muito poderoso do Atlético Nacional. Esse quarteto ofensivo de Cardona, Marlos Moreno, Morelos, Inestrosa é muito bom. É um belíssimo quarteto ofensivo, inclusive. Melhor do que muitos times sempre por aí. Então, o São Paulo correu um risco muito grande hoje. Não dá para dizer que o São Paulo foi bem. O resultado encontrado na Colômbia para o São Paulo é muito bom. Mas se o jogo fosse justo,
o São Paulo hoje, a gente estaria falando do São Paulo eliminado, porque o resultado justo era 4-1. Então, assim, o São Paulo correu um risco extremamente desnecessário hoje. Extremamente desnecessário. Eu acho que ele poderia ter pensado diferente, entrado com o Rodriguinho, com o Ferreirinha, jogadores um pouco mais móveis, um pouco mais de velocidade, que dessem algo diferente, que o Luciano não conseguiu dar, o André Silva também não, coitados, não tinha a característica pro momento, eu entendo a experiência, mas não tinha a característica pro momento e pro que o jogo exigia. E acabaram sendo meio que inúteis durante o jogo. Né? Falando um pouco dos lances capitais do jogo, tá? Os dois pênaltis. O primeiro pênalti é pênalti. Eu não daria, eu acho que essa regra tem que ser revista. Tem meio que não tem que o cara fazer com aquela mão. Não tem como o cara ir disputar a bola de mão. Com a mão aqui. Não tem como o cara ir disputar a bola assim. Nem um pinguim. O cara, pô, tá ali disputando o centroavante, vai mexer vai mão, não sei o que. Acho que tem que ser revista a regra, mas pelo que diz a regra, o pênalti é bem dado, indiscutível. E o segundo eu achei uma tosquice do Ferrez. A bola. Ele carregando a bola pra fora da área, em direção à linha lateral. Um pênalti muito tosco do Ferrez. Muito tosco. Aqui, de novo, hoje o São Paulo estava com sorte e o Fábio também. E o Rafael também. Que fez uma defesa de um pênalti, tomou mais duas bolas trave que, por sorte, não entraram. Então, assim, belo resultado do São Paulo. Está vivíssimo no Morumbi pro jogo de volta. E agora se torna o favorito, porque vai ter 70 mil pessoas no Morumbi. São Paulo Libertadores é o caralho de asa. Então, assim, o São Paulo conseguiu voltar vivo. Agora, tem que jogar muito mais, mas muito mais, se quiser classificar no Morumbi. Porque se jogar o que jogou hoje, o São Paulo não vai classificar nem usando o fator casa e o fator camisa, beleza? Deixa o like aí, te inscreve no canal, tamo junto, é nóis.